Bem-vindos à RC Studios, eu sou a doutora Lick Nova Blue. Aqui, transformamos a incerteza do universo quântico em realidade criativa. O macroscópico é apenas a manifestação estatística de coerências quânticas subjacentes. A solidez do mundo começa na incerteza. Não inventamos novas leis. Nós forçamos o universo probabilístico a colapsar na direção da nossa inteligência estrutural. A arquitetura do real não se esgota nas fronteiras do visível. Durante décadas, a mecânica quântica foi tratada como um território distante, reservado a laboratórios, fórmulas e instrumentos capazes de medir o quase invisível. Mas, sob a superfície do cotidiano, o mundo material é sustentado por processos discretos, probabilísticos e profundamente instáveis. Clara, uma engenheira de materiais, repetia essa ideia como se fosse uma advertência. Para ela, toda solidez era uma negociação temporária entre forças invisíveis. No laboratório, observava amostras metálicas com a paciência de quem escuta uma história antiga. Ao lado dela trabalhava Rafael, um físico pragmático, mais interessado em resultados do que em metáforas. Ele dizia que o universo não precisava ser compreendido para ser usado. Clara discordava. Para ela, usar sem compreender era construir sobre areia. Naquela semana, os dois lideravam um projeto ousado, um circuito experimental desenhado para explorar estados de superposição em temperatura quase ambiente. Se funcionasse, poderia reduzir drasticamente o consumo energético de dispositivos de computação. Se falhasse, tudo terminaria em danos caros e em mais um relatório esquecido. Havia também pressão externa. A empresa financiadora exigia demonstrações rápidas, e a direção queria respostas simples para uma tecnologia que, por natureza, recusava a simplicidade. Na primeira noite de testes, o sistema travou no momento em que os sensores começaram a registrar flutuações inesperadas. As medições pareciam incoerentes, como se o próprio material hesitasse entre estados possíveis. Rafael chamou isso de ruído. Clara, porém, percebeu um padrão: o circuito não estava quebrando, estava escolhendo. Ou, ao menos, algo dentro dele estava colapsando probabilidades com uma precisão que ninguém havia previsto. Eles decidiram alterar o procedimento. Em vez de forçar o sistema a se comportar como um dispositivo clássico, passaram a tratá-lo como uma arquitetura de possibilidades. Ajustaram o isolamento, redefiniram os intervalos de observação e mudaram a sequência dos pulsos elétricos. A cada tentativa, o comportamento do circuito não se tornava mais estável no sentido comum, mas mais coerente com as transições que a teoria sugeria. Foi então que ocorreu a inversão mais difícil de ignorar. O defeito que todos temiam não era falha, era o mecanismo de controle que tornava possível a criação de um novo tipo de matéria funcional. O material respondia à interação com o ambiente de maneira seletiva, reorganizando suas propriedades conforme a configuração quântica dominante. O que parecia fragilidade revelava uma forma inédita de adaptação. Rafael, anticético, ficou em silêncio diante dos gráficos finais. Clara sorriu sem euforia, porque sabia que o verdadeiro impacto ainda estava por vir. O projeto não criava apenas um componente mais eficiente. Ele demonstrava que a incerteza, longe de ser um obstáculo, podia ser a matéria-prima de uma nova engenharia. Na apresentação seguinte, os executivos esperavam um produto. Encontraram uma mudança de paradigma. A tecnologia não nascia mais da imposição de uma forma fixa sobre a natureza, mas da negociação entre estados possíveis e escolhas de observação. O colapso, antes visto como limite, passava a ser entendido como arquitetura. A expansão desse raciocínio nos leva diretamente ao conceito de coerência macroscópico-temporal. Se os sistemas quânticos tendem à decoerência rápida devido ao ruído térmico e à interação com o ambiente, a engenharia de ponta busca exatamente o oposto: isolar, proteger e escalar estados quânticos entrelaçados para que operem em regimes úteis à tecnologia. Isso significa que a criação de novos materiais, como supercondutores de alta temperatura ou redes cristalinas com defeitos controlados, não é um mero processo de mistura mecânica de elementos, mas uma intervenção direta nas regras fundamentais que regem a ligação química e o campo de zero ponto do vácuo.
Nesse patamar, a fronteira entre o natural e o artificial se dissolve por completo. Quando projetamos estruturas em escala nanométrica capazes de guiar fótons ou manipular spins eletrônicos com precisão absoluta, estamos redigindo as regras pelas quais a matéria se comporta. Fontes de energia exóticas, materiais com propriedades topológicas que desafiam a resistência convencional e sistemas de processamento de informações que operam em múltiplas dimensões probabilísticas. Deixam de ser conjecturas estéreis da especulação teórica e passam a integrar o horizonte prático da fabricação avançada, redefinindo os limites industriais da nossa era. A verdadeira revolução reside, portanto, na capacidade de transitar da observação passiva para a arquitetura ativa de estados quânticos. O criador moderno, seja no laboratório de física teórica ou na prancheta de engenharia de materiais, deixa de ser um mero observador das leis físicas para se tornar um arquiteto do possível. Não inventamos novas leis, nós forçamos o universo probabilístico a colapsar na direção exata da utilidade, da eficiência e da inteligência estrutural. Dessa forma, toda a produção humana de alta tecnologia é, em sua essência mais profunda, um ato de coautoria com o tecido quântico do cosmos. Ao dominar a incerteza, expandimos as margens do que a realidade pode manifestar, transformando o potencial abstrato do vácuo quântico em ferramentas tangíveis que moldam o destino tecnológico da nossa civilização. Curta, comente, compartilhe, ative as notificações e inscreva-se. Bem-vindos ao Orbis Infinity.